O líder supremo do Irã, Ayatollah Mojtaba Khamenei, seu gabinete decidiu, que meados de agosto são o momento deles de forçar uma decisão no terreno. Hoje é o fim de julho, o último dia de julho, dia 31. E muita coisa aconteceu desde que falamos com vocês há alguns dias. Na verdade, as coisas mudam a cada hora, de hora em hora. Temos o privilégio de ter uma visão interna. É por isso que trazemos isso a vocês. Embora hoje não seja um dia em que deveríamos estar falando com vocês. Falamos com vocês às segundas, terças e quartas-feiras. Mas meu querido amigo e colega Pepe, gentilmente aceitou falar comigo no momento em que está jantando com a esposa. E é lamentável interrompermos o jantar dele. Mas fazemos isso porque queremos trazer a vocês as informações mais recentes, a última mudança, a reviravolta mais recente. Então é isso que vamos fazer. Antes de prosseguirmos, peço que cliquem no botão de inscrição, no botão de curtir. É isso que o algoritmo quer ver. E se puderem nos apoiar, acessem o Substack com o mesmo nome, Transition Protocol. Tornem-se membros pagos e vamos enviar esse briefing toda semana para a sua caixa de e-mail. Então, com essa introdução, Pepe, por favor, pode seguir. Pepe, please go ahead. Thank you. Thanks, Mr. Z. Thanks, everybody. Obrigado. Obrigado, Sr. Zé. Obrigado a todos vocês, a nossa audiência cada vez maior em todo o mundo. Bem, eu recebi um relatório de inteligência enorme, literalmente, há 5 minutos. Então, o que vamos fazer hoje é algo que já fizemos no início desta semana. Vou analisar o relatório de inteligência com vocês. Eu nem tive tempo de ler tudo, então vou ler partes dele com vocês pela primeira vez. E o que o Sr. Zé disse é absolutamente verdade. Recebemos informações de inteligência de alta qualidade e extremamente sensíveis. Isso pode acontecer a qualquer momento, literalmente todos os dias. Às vezes, passa 1 hora, depois vem outra hora, depois outra ligação telefônica. É assim que funciona. Então precisa ficar muito, muito claro para todos vocês que estas são informações de inteligência sem filtragem, de alta qualidade, direto da fonte. High quality intel straight from the source. So it's up to us to analyze this intel, digest. Então cabe a nós analisar essas informações de inteligência, assimilá-las e repassá-las a vocês. Ou neste caso, como hoje, examiná-las juntos. Porque é claro, há alguns pontos extremamente sensíveis. Então, por favor, tenham paciência conosco, porque isso raramente está sendo feito em qualquer meio de comunicação, de qualquer forma. E se vocês tiverem críticas, é claro, eu gosto de ouvir críticas construtivas, não xingamentos nem ataques pessoais. Certo? Então vamos ao que interessa. A guerra caminhando para uma fase decisiva. Bem, eu diria que isso é o eufemismo do século. Sim, estamos numa fase decisiva, especialmente porque estamos, eu diria, a quase 2 semanas de uma linha vermelha crucial. Em meados de agosto, segundo os relatórios mais confiáveis, haverá uma linha vermelha relacionada ao esgotamento das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Todo mundo já sabe disso. Inclusive esperamos o presidente dos Estados Unidos. Então qualquer coisa apocalíptica, absurda, insensata, surrealista, ou tudo isso ao mesmo tempo, pode acontecer nas próximas 2 semanas. E é onde estamos agora. É uma encruzilhada muito perigosa. E essa encruzilhada está ficando ainda mais perigosa porque até mesmo os círculos decisórios dessa administração americana, extremamente medíocre, talvez alguns desses núcleos, estão começando a entender que há menos que 0 boas opções pela frente. Ainda existe uma saída, que não está completamente fora de cogitação, mas ela está encolhendo drasticamente. Não de dia em dia, mas de hora em hora. E agora ela está praticamente... E isso vem da liderança iraniana. Está praticamente decidido, eu diria, que eles não estão convencidos de que o memorando de entendimento, daqui para frente, será uma opção viável, porque os americanos o estão violando. Desde o início, depois que assinaram, eles o violaram. Violaram de novo. Nunca cumpriram um único compromisso entre os 14 pontos definidos no memorando de entendimento.
E não há absolutamente nenhuma confiança por parte do líder Mojtaba Khamenei, dos membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional, da liderança política, Kalibaf, Araghchi e todos os demais, do Ministério das Relações Exteriores, dos generais da Guarda Revolucionária, do Complexo Industrial Militar e de 90 milhões de iranianos, praticamente toda a população iraniana, de que seja possível ter uma negociação diplomática com os Estados Unidos. A diplomatic negotiation with the United States. And that's very complicated because it transfers. E isso é muito complicado, porque transfere a possível solução para esta guerra ao campo de batalha. E mais uma vez, as duas guerras, que são a mesma guerra, se fundem. Essa é a conclusão a qual os russos finalmente chegaram há apenas algumas semanas, quando descobriram que o chamado espírito de Anchorage estava enterrado, morto e enterrado, e foi enterrado pelos americanos. Isso levou, por exemplo, seu principal diplomata, o diplomata mais capaz do planeta, Sergei Lavrov, a dizer que sim, essa guerra por procuração da OTAN contra nós, na Ucrânia, será decidida no campo de batalha. Então podemos dizer que essa conclusão foi alcançada com 95% ou talvez 99% de certeza pelos poderes decisórios em Teherã. By the deciding powers in Tehran. Okay. Certo. Isso é muito, muito importante. Segundo nosso relatório de inteligência, que basicamente reproduz o que acabei de dizer a vocês, Teherã concluiu que Washington não vai honrar o memorando de entendimento de Islamabad. Exatamente. Eles demoraram um pouco para chegar a essa conclusão. Deram uma chance. Assinaram. O presidente Pezeshkian assinou o memorando. O presidente americano também assinou. Eles estavam esperando que os americanos cumprissem os compromissos. Nada aconteceu. Começaram uma nova campanha de bombardeios contra o Irã, que durou 13 dias. Agora querem iniciar outra campanha, como o vociferador-chefe em Washington, em Mar-a-Lago, continua dizendo. Então não há espaço para o memorando de entendimento, o que significa que todo o trabalho árduo feito pelos mediadores, essencialmente paquistaneses, mas também com contribuições do Catar e de Omã, infelizmente, pode estar indo por água abaixo. Mas essa é a realidade. São fatos estabelecidos. Não é especulação, nem pensamento positivo. Então a estratégia iraniana, sobre a qual escrevi 3 colunas seguidas esta semana, dizia basicamente, entre outras coisas, incluindo a nova frente Iêmen-Arábia Saudita, que, segundo o relatório de inteligência, há uma campanha deliberada para tornar progressivamente inutilizável a estrutura de bases americanas em todo o Golfo, antes do ponto de decisão em meados de agosto. Com certeza. É outra forma de dizer que sim, em 2 semanas, a estratégia iraniana é expulsar ou destruir o Pentágono e o CENTCOM da maior parte das bases no Golfo Pérsico e também de outros locais. Isso inclui Erbil, no Iraque, e a Jordânia. É por isso que essas bases têm sido bombardeadas repetidamente. E as que não foram destruídas estão em processo de destruição completa. Então, quando o Irã ataca, eu diria, o centro nervoso das operações do CENTCOM na Jordânia. E esse foi um ataque enorme, nesta semana. Eles forçaram os americanos, basicamente, a transferir o planejamento e a coordenação de todas as suas bases no Golfo Pérsico para outro local. E adivinhem onde fica esse local diferente? O culto à morte, Israel. E o que isso significa? Significa que os iranianos conseguiram transferir todo o aparato de infraestrutura dos americanos para o lugar onde queriam que ele estivesse, desde o início, Israel. Eles colocaram Israel dentro da caixa. Essa é a manchete. Então agora eles podem atacar todos esses pontos dentro de Israel. E sabem onde eles estão? Quando quiserem. E mais cedo ou mais tarde, nem vão precisar se preocupar com esse ecossistema americano espalhado por todo o Golfo Pérsico. Essa é uma estratégia militar brilhante, executada com perfeição em questão de apenas algumas semanas. E o Pentágono
e o CENTCOM estão absolutamente enlouquecidos com isso. Nem é por causa daquela reunião da última sexta-feira, exatamente uma semana atrás, em que alguns generais com um QI acima da temperatura ambiente disseram a Trump o que estava acontecendo com as bases americanas e o fato de que elas não têm saída. Então, a situação está piorando a cada minuto. Por isso, a possibilidade de uma chamada Operação Portões do Inferno dos Estados Unidos contra o Irã está diminuindo. É claro que neste próximo período de aproximadamente 2 semanas, todo tipo de absurdo pode vir à tona. Coisas apocalípticas, surrealistas, estúpidas, tolas, desesperadas, o que você quiser. Mas uma ofensiva americana grande contra o Irã é improvável. Big American offensive against Iran is unlikely. And they don't even have the intelligence. E eles nem sequer têm a inteligência, o equipamento e o software para fazer isso e conduzir a operação adequadamente, sem sofrer um contra-ataque maciço. Ou seja, um contra-ataque contra Israel, dentro de Israel. Então sai apenas uma parte do que aprendemos. Há outros aspectos muito interessantes que abordei na coluna que escrevi esta manhã e que foi publicada esta tarde, no fuso horário Europa-Ásia, sobre a contribuição chinesa para o Irã. Sim, a China está ativa. E sim, a China está atuando por meio do Paquistão. Isso é algo que nem o Paquistão, nem a China podem ou estarão dispostos a admitir publicamente, porque sabem que Nero, o babuíno da barbaria, como quer que você queira chamá-lo em Washington, vai enlouquecer ainda mais do que já está. In Washington, he will go even more bonkers than he already is. But the facts which are Mas os fatos, confirmados por nossas fontes de inteligência, são que tudo está se deslocando por uma rota marítima, da China para Gwadar, o porto de Gwadar, que faz parte do corredor econômico China-Paquistão, no Mar da Arábia. E de Gwadar, eles podem ir para Chabahar, que fica a apenas 80 quilômetros, em território iraniano. E de Chabahar, seguem pelos meios, canais e conexões iranianos para onde precisarem, por todo o Irã. Então existe uma linha militar, China, Paquistão, Irã. Mas agora há um fator que complica muito a situação. E vou perguntar ao Sr. Zé o que as fontes dele estão dizendo sobre essa questão específica. A chamada Coalizão Saudita, formada por várias nações islâmicas muçulmanas, árabes e não árabes, para voltar a combater o Iêmen. Arab and non-Arab to fight Yemen again. This is one Esse é um dos movimentos jurídicos mais estúpidos da história moderna. modern history. It's unqualifiably stupid. É uma estupidez indesculpável. A Arábia Saudita está ao mesmo tempo antagonizando o Iêmen, o Irã e o Iraque. Porque os sauditas, lado a lado com os americanos, atacaram as unidades de mobilização popular no Iraque. E Trump mentiu ao dizer que o primeiro-ministro do Iraque havia autorizado isso. Se ele tivesse autorizado, esse novo primeiro-ministro iraquiano, um playboy bilionário, não duraria 5 segundos. Haveria uma mudança de regime imediata em Bagdá, se isso acontecesse. Autorizar um ataque contra a própria nação, o próprio território. Então, os sauditas antagonizaram, ao mesmo tempo, todo o eixo da resistência, ou praticamente tudo no eixo da resistência. Eles lançaram nações islâmicas, árabes e não árabes nessa coalizão insana, que é inviável porque a resposta iemenita vai ser devastadora. E eles já disseram isso por meio do próprio líder, Abdul Malik al-Houthi. A escalada será respondida com escalada. E nós sabemos o quanto os iemenitas são capazes de escalar. And we know how capable of escalating the Yemenis are. And Temos 3 homens. have any of you heard about Algum de vocês já ouviu falar de uma marinha do Catar ou de uma marinha do Kuwait? Claro que não, porque elas não existem. Mas esses países fazem parte dessa coalizão. Só que o mais importante em todo esse novo drama é que há 3 nações-chave na coalizão: Paquistão, Egito e Turquia. Certo, vamos começar pela Turquia. A Turquia faz parte da OTAN. Se virmos a Turquia intervindo nesse ataque contra o Iêmen, e isso vai acontecer, na prática, isso significa que a OTAN está atacando o Iêmen. E isso significa que a OTAN vai controlar os próximos bombardeios contra o Iêmen, com uma negativa plausível. Por quê? Porque eles vão usar aviões sauditas para bombardear território iemenita. jets to bomb Yemeni territory. This is something to be
we have to pay Isso é algo que attention to temos que prestar extrema atenção em como esse novo bloqueio contra o Iêmen vai funcionar. O Egito é membro do BRICS. O Irã é membro do BRICS. O Egito nunca atacaria outro membro do BRICS, ao contrário dos Emirados, aliás. Os Emirados são membros plenos do BRICS e atacaram o Irã. Mas o Egito é outra história. Eles vêm normalizando as relações com o Irã. Nunca atacariam o Irã abertamente como parte de uma coalizão que não controlam. O que nos leva ao Paquistão, Sr. Zé. E eu não consigo imaginar uma posição mais desconfortável para o Paquistão neste momento. imagine a more uncomfortable position for Pakistan at the moment. Like I read the previous Intel report. Li o relatório de inteligência anterior, quando uma das nossas fontes dizia que o Paquistão está agora envolvido, se me lembro bem das palavras dele, em um perigoso e difícil exercício de equilíbrio. Bem, essa é uma forma diplomática muito sofisticada de dizer isso. Estamos ferrados. É isso que está acontecendo. Como o Paquistão pode atuar como mediador-chave entre os Estados Unidos e o Irã, o que implica que o Irã confia nos esforços paquistaneses, e, ao mesmo tempo, fazer parte de uma coalizão com os sauditas, com quem tem um pacto militar que foi reforçado apenas algumas semanas, para agir contra o Iêmen, que é um aliado-chave do Irã. Então, é claro, os iranianos. Ainda estamos no começo disso. So the Iranians, of course, this is early days. This coalition was announced yesterday. So the Iranians, Essa coalizão foi anunciada ontem. Então, até agora, os iranianos ficaram calados. Eles não disseram nada a respeito. Estão esperando para ver os fatos no terreno. Mas se perceberem que o Paquistão está ajudando a Arábia Saudita nesse ataque iminente contra o Iêmen, todos os seus esforços como mediadores vão desmoronar de uma só vez. Então, certo, vou fazer uma pausa agora, porque ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu quero ouvir a análise do Sr. Zé, com base em suas fontes, sobre esse perigoso e difícil ato de equilíbrio do Paquistão. O que eles esperam ganhar? Aonde esperam que isso vá dar? Ou será que disseram aos sauditas, olhem, vocês estão por conta própria? Não fazemos parte da mais recente aventura de vocês. Sr. Zé, por favor. we're not part of your latest adventure. Mr. Z, please. Well, I can totally support. I will Bem, eu posso apoiar totalmente, e vou apoiar totalmente, cada uma das coisas que você acabou de dizer. E isso é amplamente, na verdade, inteiramente corroborado pela inteligência que recebo e pelos meus relacionamentos e contatos com pessoas em quem confio para nos fornecer as informações que levamos ao nosso público. Há duas posições no Paquistão neste momento. Uma delas é totalmente coerente com o que você acabou de dizer, Pepe. Eles entendem perfeitamente que essa é uma posição inviável para eles, que isso não é algo que possa durar. A outra é sustentada pelas consultas deles com a China e também pelas consultas com o Irã. Ainda não noticiamos isso, porque nos pediram para não falar muito a respeito. E nos disseram que isso é algo muito, muito sensível, porque vai fazê-los parecer que estão recebendo ordens dos dois lados. Mas na realidade eles estão recebendo ordens da China e também consultando o Irã sobre o que podem fazer. O Paquistão, nenhum governo no Paquistão consegue sobreviver a uma guerra de qualquer tipo ou a um ataque de qualquer tipo contra o Irã. Há mais de 40 milhões de xiitas muito, muito fortes, 100% alinhados com o Irã. 100%. Eles estão dispostos a morrer, estão dispostos a pegarem armas, estão dispostos a fazer qualquer coisa. Então, nenhum governo no Paquistão jamais sobreviveria a isso. Quero dizer, já dissemos isso antes no Transition Protocol. Então, o que eles estão fazendo agora é andar numa corda bamba extraordinariamente delicada. Eles dependem dos sauditas pelo dinheiro. Quero dizer, vamos deixar isso bem claro. Os sauditas os socorreram por causa da má gestão da situação financeira. Não quero entrar muito nisso, porque isso vai irritar algumas das pessoas que estão nos fornecendo informações de inteligência que precisamos receber e repassar ao nosso público. Mas é muito óbvio que os sauditas estão dando a eles os recursos de que precisam desesperadamente para se livrar dos empréstimos com o FMI e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eles têm uma aliança com o Irã.
Então, quando eu estava falando com eles sobre essa questão específica, eles me disseram: escute, se tivéssemos qualquer intenção de agir contra o Irã, não seríamos o canal entre a China e o Irã para a transferência maciça de armamentos altamente sofisticados, que está permitindo que o Irã se torne tão poderoso. Então, a resposta à sua pergunta, Pepe, a resposta que acho que nosso público quer é: sim, o Paquistão está entre a cruz e a espada. E eles nunca atacarão o Irã nem farão nada contra os interesses do Irã. Nor is o Irã um just a gourd. Mas eles, desculpe interromper você, segundo as suas fontes, atacariam o Iêmen em nome da Arábia Saudita? Eles já fizeram isso de forma simbólica, de maneira limitada, para satisfazer os sauditas. Já fizeram isso. E ao mesmo tempo foram lá e pediram desculpas. Sim, fizeram isso. Where says so? Me disseram que isso aconteceu, acho que há uma semana. Disseram-me que há uma semana ocorreu um ataque limitado por insistência dos sauditas. E imediatamente depois disseram-me que eles estavam lá tentando promover uma conciliação. Só estou relatando o que sei. Não, tudo bem. Mas isso não responde à nossa pergunta, porque não vimos fatos no campo de batalha, no ar, em terra, nem no mar, que indiquem um alinhamento ativo do Paquistão com a Arábia Saudita nos bombardeios ao Iêmen. Se isso acontecer, sabemos que tudo muda, e sabemos que o papel do Paquistão como mediador chega ao fim. E tenho certeza de que todos em Islamabad e Rawalpindi estão cientes disso. Isso não vai acontecer, Pepe. O que quer que tenha acontecido, sobre o qual fui informado, foi algo muito limitado, numa área onde não houve danos. E foi performático, para tirar os sauditas do pé deles. Logo em seguida, pelo que me disseram, houve gestos conciliatórios. Também me disseram que eles informaram aos sauditas que, se a situação apertar, não vão fazer parte dessa luta, porque não podem arcar com isso. Nenhum governo no Paquistão sobreviveria a isso. No government in Pakistan will survive that. Com certeza. Certo, estou analisando o gigantesco relatório de inteligência, mas acho que tentei resumir os pontos principais. Anteriormente, ataques contra, sim, mais uma vez, e o relatório volta aos ataques em toda a Jordânia, no Kuwait, no Bahrein e no Teatro de Hormuz. Uma campanha sistemática de negação de bases, concebida para tornar insustentável a presença americana, com certeza. E isso já é insustentável. Os generais do Pentágono já sabem disso. O CENTCOM sabe disso. E o fato de estarem transferindo para Israel toda a estrutura central da operação deles na Ásia Ocidental prova que estão sendo expulsos, em tempo real, de suas próprias bases em todo o Golfo Pérsico. Então, em termos de desenvolvimento geopolítico, isso já é algo gigantesco. Ninguém, há alguns meses, poderia esperar que isso acontecesse. E está acontecendo agora. E isso faz parte da estratégia iraniana, reajustada, refinada de novo, que já não é mais passiva. E também não é mais de contenção estratégica. É uma mistura de contenção estratégica com avanço estratégico. E em termos de avanço, se você olhar do ponto de vista do complexo industrial militar da Guarda Revolucionária, é algo que os iranianos dizem desde o início: expulsar os Estados Unidos de suas bases por toda a Ásia Ocidental. E eles estão cumprindo isso agora, com sua estratégia reconstituída. É um passo além do mosaico descentralizado, que era uma estratégia defensiva. O mosaico descentralizado foi refinado. As primeiras ideias vieram do general Soleimani. Também foi refinado com contribuições diretas de Mojtaba Khamenei, quando ele ainda não era líder supremo. Ele também mantinha contato direto com os altos escalões da Guarda Revolucionária. E agora, a próxima etapa é uma estratégia descentralizada de ataque em mosaico. E claro, os americanos jamais esperavam isso. E até poucas semanas atrás,
nunca houve uma discussão séria na grande mídia americana, que basicamente funciona como taquígrafa de tudo que vem do complexo industrial militar e de todo o establishment de Washington sobre os danos causados às suas bases em toda a Ásia Ocidental. Agora, eles já estão falando disso. E agora, claro, todo mundo está absolutamente chocado. Cruzaram a linha vermelha, certo? Certo. Mais um ponto extra sobre... Certo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita passou anos tentando escapar do Iêmen. Não. Eles não tentaram escapar do Iêmen. Então deixe-me discordar da reportagem. A Arábia Saudita fez um memorando de entendimento em 2019 entre Riad e Sanaa, que eles estavam respeitando mais ou menos. Which they were more or less respecting, but there was a blockade. Side by side with the... Mas havia um bloqueio lado a lado com o memorando de entendimento. E o bloqueio já dura mais de 11 anos, quase 12. Então, o que o Iêmen e o Irã fizeram algumas semanas atrás? Romperam o bloqueio quando um Airbus iraniano da Mahan Air voou para o aeroporto de Sanaa para buscar a delegação iemenita, que levaria ao Irã para cerimônias fúnebres do Ayatollah Khamenei. Depois, outro voo da Mahan Air voltou para Sanaa, trazendo a delegação iemenita e alguns outros iemenitas que estavam espalhados pelo Irã. O avião estava lotado e a pista do aeroporto de Sanaa foi bombardeada pela Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita começou tudo isso. Então, o que todo mundo no mundo está vendo agora, essa nova coalizão da Arábia Saudita dizendo, certo, precisamos de livre navegação no Mar Vermelho. Não. Vocês violaram o memorando de entendimento. You broke your memorandum of understanding. You attacked the airport of Yemen, so Yemen has... Vocês atacaram o aeroporto do Iêmen. And now, Então o Iêmen tem que responder. after... E agora, depois disso, certo, vocês querem brincar com a gente? Não façam isso com os iemenitas. E os sauditas deveriam saber disso melhor do que ninguém. Eles disseram certo. Então agora vocês vão fazer parte de um mega, massivo ataque americano contra todos nós no eixo da resistência. Certo. Então vamos bloquear os seus portos. E o bloqueio do Mar Vermelho é seletivo. O Mar Vermelho e Bab al-Mandab estão bloqueados para as exportações sauditas de petróleo. E mesmo nisso, há nuances. China. Se você é um navio-tanque saudita saindo de Yanbu, transportando energia através de Bab al-Mandab para a Ásia, mas levando para a China, pode passar sem problemas, porque Pequim e Sanaa têm um acordo. Portanto, é um bloqueio seletivo. Beijing and Sanaa have an agreement. So it's a selective blockade. So this coalition, well, it's pathetic. Então essa coalizão, bem, ela já é patética desde o começo. E, obviamente, esses são os que foram designados para ela por diferentes razões. Estados vassalos, elites compradoras, oligarquias lamentáveis, árabes, não árabes, cripto-islâmicos, seja lá o que for. E alguns estão tão longe que nem sabem onde fica o Iêmen, como Nigéria e Bangladesh. O que Nigéria e Bangladesh estão fazendo nessa coalizão? Então, mais uma vez, o que vemos? Vemos o dividir para governar, sendo usado por quem manda no jogo. Ou seja, basicamente os americanos dizendo aos sauditas: vocês têm que fazer isso, porque fazem parte da nossa ofensiva coletiva e maciça contra o eixo da resistência. Então, vocês vão lutar contra o Iêmen de novo. E, obviamente, MBS, porque está encurralado no Iêmen, para onde quer que olhe, o dinheiro dele não está lá. Everywhere he looks, his money is not there. His money is in London. His money is in New York. O dinheiro dele está em Londres. O dinheiro dele está em Nova York. A casa de Saud é um ninho de víboras. Há príncipes que fariam qualquer coisa para apunhalá-lo pelas costas, se tivessem a chance. A maior parte da população da Arábia Saudita odeia a casa de Saud. Então, alguém vai ajudar os sauditas? Ninguém, em lugar nenhum. Então os americanos usam os sauditas para abrir outra frente contra o eixo da resistência, contra o Iêmen. Eles terão sucesso? Claro que não. Não mexam com o Iêmen. Regra número 1 da política da Ásia Ocidental. Então, é onde estamos neste momento, Sr. Zé. Deixe-me ver se tem alguns elementos adicionais aqui. A contra-campanha iraniana, falamos sobre isso. O canal paquistanês, falamos sobre isso. Você nos deu algumas informações muito valiosas sobre a terrível situação em que eles estão agora. Iraq front. This is very A frente do Iraque. Isso é muito, muito importante. Tenho uma ligação pessoal com isso, por todos os anos em que trabalhei no Iraque.
Fui ao Iraque até antes do choque e pavor. Depois voltei muitas vezes, e recentemente voltei 2 vezes, durante o governo do primeiro-ministro anterior. E claro, tive contatos com Hashd al-Shaabi, as unidades de mobilização popular. E quando você vai ao Iraque, viaja e entra em contato com as pessoas, não fica só fora de Bagdá. Por exemplo, quando fui a Karbala pela última vez, conversei com membros do Hashd al-Shaabi, popular. Eles estavam no meio de todo mundo, porque são populares. E o próprio nome já diz, unidades de mobilização popular. And the name already tells it. Popular Mobilization Units. They are linked to the Ministry of Defense in Baghdad. Eles estão ligados ao Ministério da Defesa em Bagdá e, ao mesmo tempo, são protegidos pelo grande Ayatollah Sistani, a mais importante autoridade religiosa e espiritual xiita do Iraque. E os americanos, os sauditas, estão comprando briga com essas pessoas. Outro grande erro. Há números diferentes vindos de fontes diferentes, mas em teoria e potencialmente, as unidades de mobilização popular como um todo estão até mais bem armadas do que o Hezbollah. Isso inclui unidades próximas ao Hashd al-Shaabi, mas que não são estritamente parte do Hashd al-Shaabi, ou grupos como o Kataib Hezbollah. O Kataib Hezbollah no Iraque é muito inteligente, muito bem armado e está atacando as bases americanas em Erbil, no Kurdistão iraquiano. The American bases in Erbil in Iraqi Kurdistan, not very far from them. Não muito longe deles. Então, mais uma vez, isso confirma que a inteligência iemenita e a inteligência iraniana estavam corretas em sua avaliação desde o início. E isso foi explicado a mim pelo meu melhor amigo iemenita, que também é uma fonte, porque é próximo do Conselho Político em Sanaa. Ele disse: "Nós identificamos que os americanos estavam preparando um ataque geral e massivo contra todos nós. E essa foi a principal explicação para o Iêmen iniciar um bloqueio seletivo do Bab el-Mandeb, apenas contra a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita estava na linha de frente do ataque americano contra todos eles. Então, espero que isso mostre a todos vocês as interconexões desse tabuleiro de xadrez imensamente complexo. Mas estou tentando mostrar a vocês como tudo isso é complexo. Não dá para reduzir isso a manchetes isoladas. E, como o Sr. Zé disse inicialmente, o que está absolutamente correto, a situação muda de hora em hora. Nós nem conseguimos acompanhar. Estamos fazendo o nosso melhor aqui, pelo menos, para passar a vocês a melhor informação possível, vinda diretamente das fontes, que, é claro, depois comparamos com o que recebemos dos nossos amigos iemenitas, com o que recebemos do Irã e assim por diante. Certo, acho que prefiro encerrar por aqui, Sr. Zé. Acho que por favor, prossiga. Eu passei por todos os pontos-chave e não faz sentido tentar repetir o que já dissemos, certo? Kataib Hezbollah. Sim, exatamente. Kataib Hezbollah, yes, exactly. We're talking about Kataib Hezbollah, very well weaponized in Iraq. Estamos falando do Kataib Hezbollah, muito bem armado no Iraque. Em agosto, eles estabeleceram um prazo, talvez muita gente não saiba disso, para o dia 6 de agosto. O Kataib Hezbollah fixou o prazo de 6 de agosto para ativos americanos que operam contra o Iraque, mas estão baseados em território saudita. Isso é muito sério. Então isso significa, na próxima semana, se esses ativos americanos ainda estiverem lá, o Kataib Hezbollah vai atacá-los diretamente. E, quanto ao memorando de entendimento, acho que a única manchete possível seria: sim, a pequena janela de oportunidade ainda existe. Não é um vazio totalmente negro, mas está encolhendo dia após dia, infelizmente. Sr. Zé, por favor. Unfortunately. Mr. Z, please. Yes, everything that you said is completely supported. Sim, tudo o que você disse é totalmente sustentado por informações de inteligência de altíssima qualidade que trouxemos para você, para o nosso público. Recebemos seus comentários, mas por favor entendam. Nós reportamos à medida que coletamos as informações de inteligência e não divulgamos nenhuma informação que não consideremos plenamente sustentada por tudo o que sabemos. Portanto, se as coisas mudam, é porque a situação no terreno mudou. Também estamos recebendo informações de fontes muito confiáveis de que o líder supremo do Irã, o Ayatollah, o gabinete dele, determinou que meados de agosto é o momento deles para forçar uma decisão no terreno. Algo muito significativo no terreno. O que significa que eles não estão esperando por
very significant on the ground, which means they are not waiting for the Important. É imensamente importante. Este é um prazo dado aos americanos, Sr. Zé. Certo, vocês têm que voltar ao memorando de entendimento. Se não voltarem, vão sofrer as consequências. Consequence. Yes. Yes. So this is information we are privileged to bring to you. Sim. Então, essa é uma informação que temos o privilégio de trazer a vocês. Acreditamos que ninguém mais tem essa informação. Acreditamos que a mídia corporativa jamais vai fornecer essa informação a vocês, por interesse próprio. E, infelizmente, grande parte da mídia independente não tem acesso a ela. É uma honra para nós que as pessoas que nos fornecem essa informação confiem em nós para levá-la a vocês da forma menos filtrada possível. Então, o relatório do Gabinete do Líder Supremo, ao qual temos muita honra e o privilégio de ter acesso, é que ele determinou, Mostafa Khamenei determinou, que meados de agosto são o momento em que eles teriam imposto uma decisão no terreno, resultando apenas no seguinte: ou os Estados Unidos concordam com os termos deles, que são implementar o memorando de entendimento desde o primeiro dia, não no segundo dia, ou eles tornarão impossível que os Estados Unidos existam naquela região da maneira como existiram nos últimos 50 anos. Esse é o meu ponto principal. E algum comentário seu, Pepe, antes de encerrarmos? And any comment from you, Pepe, before we close? Não. Acho que essa é a manchete por fim da nossa conversa. Estas próximas 2 semanas vão decidir o que vai acontecer com esta guerra. What's going to happen to this war? Exactly. So, Exatamente. if you like what we Exatamente. do, please hit the Então, se subscribe você button. gosta do que fazemos, por favor, aperte o botão de se inscrever, aperte o botão de And if you curtir. like this intelligence Os algoritmos querem isso. E se você gostaria de receber essas informações diretamente na sua caixa de e-mail, por escrito, por gentileza, vá até a parte do Substack da nossa relação com a mídia e torne-se um membro pagante. Por $5 por mês, vamos entregar essas informações na sua caixa de e-mail toda segunda-feira. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Continuaremos a reportar à medida que recebermos as informações, o mais rapidamente possível. Estamos aqui numa sexta-feira, embora este não seja um dia normal de reportagens. Muito obrigado, Pepe. Peço desculpas por tirar você do seu jantar, mas você forneceu informações muito valiosas. You provided very valuable information. Certo. Okay. Thanks. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem. Um brinde. Tchau, tchau. Bye-bye.